meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Lobos e coiotes, dois animais bem parecidos. Inclusive, eles podem viver nas mesmas regiões da América do Norte. São parentes próximos, mas são espécies diferentes. E você sabe dizer quais são as diferenças entre esses animais? Tanto lobos como coiotes são parentes próximos dos cães domésticos. Na classificação biológica dos animais, eles têm o mesmo gênero, Canis. O nome científico dos lobos é Canis lupus e dos coiotes Canis latrans. Essas duas espécies são carnívoras, caçam em bandos e se comunicam por latidos e uivos. Os coiotes vivem na América do Norte, no Canadá, Estados Unidos e México. Os lobos vivem nessas mesmas regiões, mas também podem ser encontrados em partes da Europa e da Ásia. Então, se você estiver na Europa ou na Ásia e observar um animal selvagem parecido com um lobo, não precisa ficar com dúvidas. Pode descartar a ideia que seja um coiote e acreditar que realmente é um lobo. Os coiotes têm o mesmo papel de outra espécie de canídeo que vive em partes da Europa e da Ásia, o chacal dourado, um animal que caça pequenas presas, como aves e roedores, e vive em muitas regiões com os lobos. Ah, não confunda esse animal com os chacais africanos, que são o chacal de listras laterais e o chacal de dorso preto. Essas são outras espécies de chacais. Hoje, são reconhecidas 19 subespécies de coiotes distribuídas em diversas áreas da América do Norte. A coloração dos pelos dos coiotes não variam muito. São geralmente cinza claro, cinza mais escuro ou um pouco avermelhada. Eles são mais ativos no entardecer e no início da noite, podendo percorrer entre 5 a 16 quilômetros à procura de comida. Lobos e coiotes disputam as mesmas presas e territórios em diversas áreas. Inclusive, eles não se dão bem, atacando uns aos outros quando possível. Em regiões dos Estados Unidos, onde os lobos foram extintos no século XIX e XX, os coiotes aumentaram muito sua população. Em contrapartida, em outras regiões, como o Parque Yellowstone, onde os lobos foram extintos no século XIX e reintroduzidos no ano de 1996, os coiotes foram perseguidos e caçados pelos lobos. Sua população diminuiu em 39%. Durante toda a história da humanidade, os lobos sempre foram animais muito temidos e também admirados. No passado, foram classificadas diversas subespécies. Hoje, são consideradas 27 subespécies diferentes, sendo 24 de Canis lupus e 3 de Canis rufus, que é o lobo vermelho. Possuem uma variação bem grande de cores, sendo cinza com diversas tonalidades, avermelhados, brancos e totalmente pretos. Embora sejam mais chamados popularmente pelo nome de lobo cinzento. Existe até uma espécie de lobo que vive na África, chamado de lobo da Etiópia, que é outro animal, e como só vive em países africanos, eles não se encontram com os coiotes. Eu fiz um vídeo sobre esse animal e vou deixar o link aqui para vocês verem depois. E antes que alguém me pergunte, no Brasil também tem lobo, né? O nosso lobo-guará, que é um animal lindíssimo. E não é um parente próximo do lobo e do coiote que nós estamos falando. Inclusive, seu nome científico é bem diferente, sendo o gênero Crisóceo e não Canis, como o lobo e o coiote. Eu fiz um vídeo falando tudo sobre esse animal brasileiro e vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois. Então vamos lá, vamos ver as diferenças principais entre lobos e coiotes.
Se colocarmos os dois animais lado a lado, vamos perceber nitidamente que os lobos são maiores. O lobo é mais alto, mais comprido e mais pesado, com o rosto mais largo e pés maiores. Peso. Os lobos pesam geralmente entre 40 a 50 quilos. O mais leve registrado até hoje era uma fêmea que tinha apenas 12 quilos. Em média, os lobos europeus pesam perto de 38,5 quilos. Lobos norte-americanos, 36 quilos. E os lobos indianos e árabes, 25 quilos. As fêmeas, em qualquer subespécie de lobos, costumam pesar menos que os machos, entre 2,5 kg a 4,5 kg. Os coiotes machos pesam no máximo 20 kg e as fêmeas 18 kg. Os menores machos pesam 8 kg e as menores fêmeas 7 kg. Tamanho. Os lobos medem de 1,5 m a 1,60 m de comprimento. Existem registros de machos chegando a 2 metros de comprimento. Isso medindo da ponta do focinho até a ponta da cauda. Alcançam entre 80 a 85 centímetros de altura na cernelha, que é o ombro do animal quando apoiado nas 4 patas. Mas já foram registrados lobos com 95 centímetros de altura. Os coiotes medem em média entre 1 m a 1,35 m de comprimento, sendo as fêmeas ligeiramente menores. Alcançam entre 55 a 60 centímetros de altura na cernelha. Que animais fantásticos, não é verdade? Então não se esqueça, deixe seu like, divulgue esse vídeo para todos seus amigos e se inscreva como membro do canal Animal TV, com muitas novidades. Cauda. A cauda do lobo pode medir até 50 centímetros. Não tem tantos pelos como a dos coiotes. E quando estão correndo ou caminhando, os lobos a mantêm mais na posição horizontal. A cauda do coiote mede, em média, 40 centímetros de comprimento. É bastante felpuda, com muitos pelos. Quando estão correndo ou caminhando, os coiotes as mantêm geralmente abaixada. Orelhas. Os lobos têm orelhas curtas e arredondadas. Já os coiotes têm orelhas mais altas e pontudas. Face. A face de um lobo é larga e robusta. Os coiotes têm a face mais estreita e um focinho fino e comprido. Bandos. Os lobos podem formar bandos bem grandes, chamados de alcateias. Os coiotes formam bandos menores, mas podem viver em casais ou até mesmo animais solitários. Comunicação. Os lobos se comunicam por gestos faciais, com a cauda e por uivos, que geralmente são longos e mais melodiosos. Os coiotes se comunicam por uivos mais curtos e agudos, e também latidos. Outra pergunta bastante intrigante sobre esses animais selvagens é: quem é mais perigoso para as pessoas? Os lobos ou os coiotes? Apesar do que dizem os contos de fadas, os ataques de lobos são extremamente raros. Durante o século XX, os lobos não mataram uma única pessoa na América do Norte. Ataques de coiotes também são raros, mas estão aumentando nos Estados Unidos e no Canadá. Existem muitos registros de coiotes que vivem próximos das cidades, capturando gatos domésticos e cães. Esses coiotes estão acostumados com a presença das pessoas e não se sentem mais ameaçados por elas. Muitos coiotes enfrentam até mesmo cães de porte grande. Mas, se formos analisar os dois animais, claro que o lobo é mais perigoso que um coiote, devido ao seu tamanho e força. Como vimos, é relativamente comum lobos atacarem coiotes. E o contrário pode acontecer? Um coiote consegue matar um lobo?
É improvável que um único coiote possa matar um lobo adulto saudável. No entanto, existem exceções. Se um coiote ou um bando de coiotes encontrarem um lobo doente ou gravemente ferido. Se encontrarem filhotes de lobos. E talvez se uma matilha de coiotes muito determinada enfrentasse um lobo solitário. Talvez disputando os direitos de uma carcaça. Eles até poderiam abatê-lo. E por último, dúvidas bem interessantes sobre acasalamento. Os coiotes ou os lobos podem acasalar com cães domésticos? Sim, os coiotes podem acasalar com cães, e seus filhotes são chamados de coy dogs. E os lobos também podem se acasalar com cachorros domésticos. E entre as duas espécies, existe um híbrido de lobo e coiote? Sim, pode nascer uma mistura ou um híbrido, como nós chamamos, de lobo e coiote. O filhote apresenta características das duas espécies, sendo seu tamanho ligeiramente maior que um coiote, mas menor que um lobo. São duas espécies muito inteligentes, que durante o decorrer dos anos se adaptaram bem aos ambientes em que vivem. São animais que merecem o nosso respeito e nossa admiração. E é isso aí! Gostaram desses animais incríveis? Muito bonitos, né? Ah, não se esqueça, hein? Deixe seu like, seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho e agora você pode ser membro do nosso canal Animal TV. Dê uma olhada na página principal. São muitas novidades, muitas coisas bem legais. E fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer muitos vídeos bem interessantes sobre a natureza para você. Tchau e até a próxima!